Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai ver os fatos relevantes dessa semana que se encerra no dia 26 de julho de 2024. Vocês vão ver aí mais uma semana que né, tem vários fatos que a gente estava acompanhando, que a gente estava vendo. Não tem nada de grandes novidades, tem uma ou outra coisinha nova, mas os desdobramentos e tal do que a gente já estava vendo. Americanas parece que finalmente terminou ali o aumento de capital. Enfim, vamos dar uma olhada aí, né? A gente já tinha aqui onde a gente parou, né? A questão lá da Sabesp com a Equatorial, que eles estavam terminando ali né, as outras etapas e tudo mais. Deixa eu voltar aqui. Beleza, beleza, beleza. Isso. Estão terminando as etapas regulatórias. A gente já tinha comentado sobre isso em relação ao investimento da Equatorial na Sabesp. Então, vai ter mais coisas ainda, né? Um processo meio burocrático. E aí a gente vê no final das contas, essa parte já está certa, mas ainda vai ter outra parte da oferta pública e tudo mais, mas aparentemente já está tudo alinhado, né? Então, seguindo aqui, o que a gente tem de interessante, algumas prévias, os resultados estão saindo, né? Estão começando a sair. Que mais que a gente tem? Opa, as mudanças de auditoria, né? Tudo coisa mais ou menos ordinária. Vamos ver esse projeto Cerrado da Suzano. Nunca lembro os nomes certinho de tudo, né? Mas a Suzano estava começando, além da aquisição que a gente falou semana passada, eles adquiriram ali uma operação nada demais, não era muito grande. Né? Eles estão aqui iniciando uma nova fábrica de celulose, onde Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Né? Então, o início da operação, né? Não é construção da fábrica, então já está valendo. É, pelo que eu me lembro, não era nada muito grande. Vamos ver, 900 toneladas, 2 milhões de toneladas. De verdade, né? Eu não acompanho tanto a Suzano, não me lembro o quanto isso aqui era de produção para a empresa, né? Mas é isso, né? Estão tocando aí projetinho novo e aumentando a produção da Suzano, tá? Bora continuar, vamos ver. Qualicorp, se é o fato relevante do processo. Acho que é, né? Bom, então esse sim é novidade, né? Não que seja uma grande novidade, mas é algo novo aí que a gente não estava acompanhando, tá? A Qualicorp, pessoal, uma empresa que trabalha ali meio como intermediária entre os operadores de plano de saúde e né, os clientes. É, é um negócio que, enfim, o negócio em si, ele é até ok. Vamos abrir aqui e dar uma olhada nos números. Não que ele seja ruim, mas em termos estratégicos, né, ele é meio mal posicionado, né, porque ela é um intermediáriozão, assim, puro, sem agregar muita coisa, que acaba que quando você tem algum problema, assim, geralmente é o primeiro que vai pro buraco. E foi justamente o que aconteceu, tem acontecido mais recentemente, né, se você for olhar lá para trás, a gente não tem tanto histórico aqui, mas a empresa não tinha números ruins, principalmente se você olhar a análise de margens e tal. Não era ruim da Qualicorp. Mas o principal ponto era esse, né? Um negócio. Você não vê muita. Algo muito promissor e tudo mais, mas tudo bem, né? Enfim, tem vários. Eu não posso me contradizer aqui, eu já falei que tem vários negócios que são meio chatos, que é difícil de ver a geração de valor, mas que né, no final tem. Só que aqui também não é o caso. E o que mais incomoda na Qualicorp foram várias coisinhas acontecendo ao longo do tempo ali em termos de governança, né? Então, enfim, eu me lembro lá daquela questão quando o controlador né, ameaçou sair, um negócio meio esquisito, aí pagaram uma grana pra ele ficar, troço bem questionável. Nada assim diretamente, falou, uau, né? Que empresa ruim por causa disso. Mas coisa estranha, né? Coisas que você não quer ver assim na sua empresa. E mais recentemente, na verdade, isso é antigo, né? Não é recente. Mas eu nem lembrava disso aqui, para ser bem honesto. Né? Veio. A empresa divulgou aqui que eles são alvo ali né, de umas investigações e tal, e estão negociando um acordo de leniência, né, que seria ali um, um
um acordo que a empresa fecha com o poder público, né, assumindo alguns atos aí que ela tenha feito no passado, que eu nem lembro exatamente o que é, né, e em troca disso, né, você assina um acordo, assume ali ó, a sanção no acordo, geralmente envolve pagamento de valores e meio que fica tudo certo, né? Você fala, ó, a gente errou, fizemos besteira, fomos moleques, e enfim, vamos fechar esse acordo aí e seguir em frente. Então, sinceramente, igual eu falei, eu nem me lembro que ele estava no meio de uma confusão dessa de corrupção antiga, tá? Porque isso é bem antigo até daqueles números que a gente estava vendo, 2014. Então, né, bom, já faz muito tempo, já faz 10 anos, e só que a investigação, vocês sabem como é no Brasil, né? Às vezes demora para sair, né? Enfim, o pessoal chegar ali a alguma coisa, e agora que eles estão firmando esse acordo. Então, sinceramente, eu já nem lembro mais o que ela estava envolvida com corrupção. E assim, pessoal, já faz 10 anos, né? E aparentemente não era nem essa direção. Não é isso? O fundador, ele tinha posições relevantes, né, no ano de 2014. Então, enfim, provavelmente é na pessoa dele que estava a confusão, né, que estava o BO. E, enfim, se fosse só esse problema, eu falar que, tipo, ah, velho, tem coisas que o tempo passa. Né? Por exemplo, o que aconteceu com a Ipera. A Ipera também se envolveu em algo parecido, né, muito tempo atrás, com outra gestão, outro controlador. Os caras assumiram lá né, um acordo, fecharam, encerraram as investigações e a empresa continua. Então, assim, até quando você vai ficar penalizando uma empresa, falando, não, essa empresa tem problemas de governança, não dá para investir por um fato do passado. Então, se fosse só isso, só esse, o único problema da Qualicorp, o resto dos números fossem bons e tal, eu ia falar, ah, pessoal, é isso, aconteceu no passado, eu nem sei exatamente que fim que levou esse. Esse é aquele mesmo fundador que deu o probleminha, né? Dele querer sair e tudo mais. Né? Mas enfim, se fosse um negócio, tivesse ficado no passado, 10 anos atrás, já foi, já passou, hoje outras pessoas na frente da empresa e tal, eu falo, ó, galera, uma hora você tem que chegar lá e falar, beleza, a vida segue, vamos adiante. Mas aparentemente, né, não é esse o único problema da Qualicorp. Então, esse é mais um que soma às outras questões de governança. Então, aparentemente, ela está tendo problemas sequenciais aí de governança, que não é legal, né? Aí não é um ato em si, esse ponto em si, que preocupa tanto, é o conjunto da obra. A empresa está sempre enrolada, o controlador está sempre fazendo besteira. Uma hora estava fundador, controlador, exatamente a posição que ele ocupava. Né? Uma hora o cara tenta sair, arranca um dinheiro do board, outra hora se envolve aí com investigações criminais. Então é um conjunto da obra negativo. E a cereja do bolo, que não é bem a cereja do bolo, né, que também é super relevante, a empresa nos últimos anos perdeu muito resultado. Né? É verdade que em geral, empresas do setor de saúde, assim, né, que operam com esse tipo de assunto aí, deram uma piorada nos últimos anos, tirando o Odontoprev, né, mas o Odontoprev é um absurdo, não sei como aquela empresa continua ganhando dinheiro de tudo quanto é jeito, mas as planos de saúde mesmo, né, não odontológico, estão vivendo um momento mais difícil, a Qualicorp piorou muito também, então agora não tem nem o que pensar, né? A empresa não tem número, tem governança complicada, tá envolvido em um monte de rolo, não tem motivo nenhum para pensar em investir na empresa, para pensar que ela vai ser boa no longo prazo e tudo mais. Eu lembro até que um tempo atrás alguém tinha perguntado sobre o fluxo de caixa da empresa e tal. Uau, mas está gerando bastante caixa, 200 milhões, e a empresa tem um valor de mercado baixo, né? Ela despencou, que é o histórico bem ruim, ela deu uma despencadinha, né? Tá valendo 400 milhões, mas é porque nesse valor ali não tá contando o custo da dívida, né? Então, parece assim, ó, que ela tá gerando bastante caixa, né? 200 milhões para 400 de valor de mercado tá bom, mas ela tem que pagar 200 milhões de juros também, né? Então, aí quando você coloca isso na conta, né? Enfim, a empresa não dá nenhum resultado e ainda tem esses rolos todos. Essa questão dessa acordo de leniência em si, é o que eu falei, você até que não é que é o de menos, né? Mas é um troço que já passou, tal, foi muito tempo. Se fosse só esse o problema, né, não seria tão preocupante pra gente. Mas não é só esse o problema, claramente. Então,
Qualicorp, né, pessoal? Pra quem ainda tá. Faz muito tempo que eu não faço. Eu já fiz vídeo dela e tal, mas. Sei lá, velho. Empresa enrolada, com um monte de questão aí. Né, criminal, processo. Não dá nem vontade de analisar. Porque ela também não é tão simples. Ela tem umas coisinhas lá no fluxo de caixa meio estranhas. Aí você vai saber se aquilo ali tá normal mesmo. Se tem, né, se tem alguma coisa meio, né, por fora ali no balanço. Sinceramente, não dá vontade nem de mexer com esse tipo de coisa. Até nos últimos trimestres, ela tava falando com o Eduardo. A gente tava fazendo listinha de empresas pra analisar e tal. Eu falei, cara, a Qualicorp, se puder, prefiro nem mexer com isso aí. E não tem motivo, não é como se fosse uma empresa excelente. Não é pra gente, uau, né? Estamos perdendo. Não, não estamos perdendo nada. Né? Então deixa pra lá, um dia a gente volta e dá uma olhada melhor aí, mas enfim, né? Só com objetivos didáticos de estudar. Beleza, pessoal? Então é isso. Né? Não é um valor relevante, é 20 milhões de reais para uma empresa assim, né, de capital aberto. Nem é tanta coisa, mas é o que vai acontecer. O cara vai pagar 40 milhões de multa. Eu acho que é o controlador que vai pagar do bolso, né? Então a companhia ajudou a apurar os fatos e tudo mais, né? Enfim, vão encerrar. Ah, não, a empresa que vai pagar. Condição suspensiva do efetivo pagamento da obrigação por parte do fundador. Pelo que entendi, a empresa que vai pagar. Porque no da Ipera teve mais isso. Quem pagou foi a pessoa física do cara lá envolvido. Né? Não sobrou para a empresa arcar com, né, com o valor aí do acordo. Pelo que está aqui no fato relevante, na Qualicorp é a empresa que vai pagar. Né? Então, ação pública, defender os interesses, enfim. Já falamos bastante aqui. Acho que a empresa não merece muito mais do que isso. Né? Só para a gente contextualizar, né, a confusão, mas sinceramente, na prática, deixa as empresas enroladas para lá. Vamos atrás de empresas mais interessantes, tá certo, pessoal? Então, sobre o Qualicorp é isso. O que mais? Carrefour teve resultado essa semana, eu fiz vídeo, né? Quinta-feira. Então, dei uma olhadinha lá no meu canal, tem as informações. O que mais que a gente tem de bom aqui? Os navios da Login. A Login acho que eu fiz um vídeo até hoje só. De repente a gente pensa em novos vídeos depois. Então a Sabesp segue lá, reformando o estatuto social, né, aquilo que eu falei, todas aquelas etapas e tudo mais para ficar pronta para fazer a transferência, no final das contas, né, da gestão para equatorial, Banco da Amazônia, plano Safra, né, interessante para a gente, não pelo Banco da Amazônia, né, mas pelo empresas, por exemplo, como a Kepler Weber, dependem bastante, né, desse crédito aí e tal, para, né, os clientes tenham condições aí de adquirir os produtos. Mais umas prévias, uns JCPs, Ambipar lá, sardinha ouriçada, porque ela tá subindo. Empresa puramente especulativa. Olha lá, não, essa é SS Brasil ainda, vamos dar uma olhadinha aí o que tem. Parece que é só contábil, né? Contabilização de ágio. Que houve? Reunião, aumento de capital social, capitalização de reserva de ágio. Tá, isso aqui é puramente contábil, tá, pessoal? Lá atrás, aí, um tempo atrás, a gente estava vendo bastante desses movimentos, né? A empresa pega o que tem de dinheiro ali na conta de lucros acumulados, alguma coisa assim. No caso, aqui era uma reserva, né? Uma conta, né, reserva ali no patrimônio líquido. E depois, né, incorpora no capital social. Tá? Isso aqui, então, acaba não mudando basicamente nada para o acionista. Tá? É diferente quando tem uma emissão, uma coisa que entra dinheiro e tal. Isso aqui não tem nada. Então, esse aumento de capital tem que cuidar, né? Porque você olha, dá a impressão que, sei lá, a empresa fez emissão de novas ações, alguma coisa do tipo, né? E não foi o caso. Então, seguindo. Oferta pública, recuperação judicial. Vale divulgou o resultado recentemente também, né? Então vamos falar sobre ela aí nos próximos. Na live, provavelmente, na próxima live de resultado. Americanas. Então, como eu falei, a gente tem alguns velhos conhecidos
que estão, enfim, tendo desdobramentos. Um desses é o das Americanas, que agora, né, materializou aquilo que a gente está falando faz tempo, né, desde o início, lá, desde o ano passado. Então, primeiro teve a etapa de tomar ciência do que tinha acontecido e tal, depois que a gente viu que era um problema sério, os impactos na empresa. Eu até cheguei a falar que pô, eu achava que a empresa nem ia se recuperar, porque era muita grana que precisava ser envolvida para salvar a empresa, mas salvaram. Isso aí não foi problema, né? Chegaram lá e falaram: ó, galera, dinheiro não é problema, se é esse o ponto, vamos aumentar o capital. Então teve subscrição lá dos acionistas de referência, teve conversão de dívida em ações a rodo, que é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Né? Então eles aprovaram um aumento de capital num montante de 24 bilhões de reais. Isso mesmo. Né? É um valor bem alto. Né? São 18 bilhões de ações, é isso a 1,30. Então, dando uma olhadinha aqui, né, para explicar um pouquinho melhor o que aconteceu, as americanas aqui já está contando 13 bi. Vamos ver o número de ações. Já está no meio do processo, né? Tem uns dados aqui que já estão lançados aqui no site das americanas, mas assim, né? A gente estão lançados aqui no Fundamentei porque a gente já está assim. Ah, legal o gráfico. Não tinha visto, eu tinha olhado ontem, eu acho, e não tinha atualizado ainda. Cara, ficou tão bizarro, né, que é até difícil de ver aqui, ó, no gráfico de escala logarítmica. A gente tem um salto gigante ainda para vocês terem noção do que nós estamos falando. Então, a empresa americana, não me lembro exatamente quanto, acho que no gráfico a gente vai achar, né, quanto que estava o valor de mercado dela, aqui depois, né, do que tudo aconteceu e tal. Então, a cotação ali nos centavos estava valendo aqui, ó, 300 milhões, 500 milhões, alguma coisa assim, né? Então, por que que ela tinha esse valor de mercado? Porque eles não valiam mais nada, né? Para falar a verdade, né? Enfim, agora ela vai tentar se recuperar, sem dívida, mas precisa fazer toda a recuperação do operacional, que é o que a gente, né, sempre falou, que, enfim, por mais que vá salvar desse evento, né, da dívida explodindo por conta do que foi descoberto, né, e aparentemente vai resolver, ou pelo menos diminuir para um endividamento administrável, né, o ponto não é esse. Onde vai destruir o valor para o acionista é exatamente no que aconteceu agora. Porque a empresa valia 300, 500 milhões de reais, né, que a gente viu, agora está valendo 13 bi. Como é que acontece essa mágica? Não é mágica, né? Então houve a integralização ali de 24 bilhões de reais, como a gente viu aqui no fato relevante, aqui ó, 24 bilhões de reais. E aí, quais são as consequências, né, desse dinheiro entrando na empresa? Primeiro, ele vai para sanear lá as dívidas, né, do rombo que ficou pós-evento lá do ano passado, 2023. Tá? Só que não é de graça para o acionista, né? Essa grana que botaram, que os acionistas controladores botaram, a dívida que foi convertida, né? Enfim, quem aceitou converter a dívida em equity ou o controlador lá que botou dinheiro, não é de graça, porque vai ter as ações proporcionais àquele dinheiro que foi colocado naquela proporção lá de 1,30 que a gente viu. Então, se você era acionista das americanas, se eu não me engano, ela tinha uns 900 milhões de ações, era uma coisa assim. Ela não tinha nem 1 bilhão de ações. Agora você tem 25 bilhões de ações. Então, pensa, né, você tem um bolo. Aí você tem uma fatia do bolo ali. Com essa, né, emissão massiva de novas ações, saiu de menos de 1 bilhão de ações para 13. Para quanto? Não, 13 é o valor de mercado. Para 24, 18, né, 18 bilhões de ações. Então foi uma diluição assim, muito grande. Você tinha um pedação do bolo, agora você tem uma fatia fina, que é quase uma reta ali. Né? Não tem nem o volume. Então foi isso que aconteceu. Então, por mais que as americanas se recuperem, volte a ter ali um lucro, um resultado operacional, que seja qualquer coisinha, né, a sua posição na empresa ela foi muito penalizada por essa diluição. Então, essa dívida aqui, ó, de 20 e poucos bi, ela vai sumir, porque a gente acabou de ver lá que a empresa emitiu 24 bilhões de reais.
Então o dinheiro vai para pagar essa dívida aqui, né? Mais ou menos ali, saldar os acordos, ficar com uma coisa em caixa. Eu acho que ainda vai ficar com financiamento lá, mas enfim, vai administrar a dívida. Só que você tinha, sei lá quantos por cento da empresa, você vai ter quantos por cento dividido por 20, uma coisa por aí. Ou seja, mesmo que a empresa se recupere, você não vai ter mais direito àqueles resultados. A sua posição foi massivamente diluída. Só que é importante falar, eu estou explicando de novo todo esse mecanismo, porque em vários lugares por aí na internet, o pessoal, na tentativa de facilitar a compreensão, né, pelas pessoas desses eventos, simplifica demais, né? E aí, esse ponto aí da diluição, só fala, não, isso aí não faz diferença. Isso aí é só para quem tem muitos por cento. O cara tinha 20% da empresa, vai passar a ter um. Mas isso não é verdade, tá, pessoal? Esse impacto da diluição, ele é igual para todos os acionistas, igualzinho. Tudo bem, para um acionista grande, talvez o que acaba impactando mais, que não é uma preocupação para o acionista pequeno, é questão de controle, né? Decisões sobre o controle e tal. Então, se você tem, sei lá, 40% da empresa, está no bloco dos acionistas, você é o controlador, ou enfim, você tem minimamente um direito ali a voto, a chamar a assembleia pela tua posição, se ela reduz dramaticamente, como é o caso, você perde esses direitos, certo? Mas é isso, em termos de direitos econômicos, todo mundo perde igual, tá? Por quê? Deixa eu exemplificar aqui com números. Vamos supor, americanos nunca deu lucro, né? Aqui tem um histórico do submarino e tal. Mas sei lá, vamos supor que ela dê ali uns 500 milhões de EBITDA aí, hora que arrumar a casa. Você, pô, né? 500 milhões de EBITDA, a empresa, enfim, tava valendo. O pior é que corrige no valor de mercado, né? Tá valendo 13 bi agora e tal. Porque lembra que ela tá valendo 300, 500 milhões? Como é que ela tá valendo 13 bi agora? Porque esse capital integralizado se refletiu em ações, como eu falei. E antes ela tinha 900 milhões de ações, era uma coisa assim. Alguns centavos lá dava 300 milhões, agora ela tem 18 bi de ações. Né? Esses alguns mesmos centavos, a gente vê aí o preço da empresa, que também tá lindo de ver, né? Esse gráfico aqui despencado. Vamos pegar um períodozinho curto aqui, só pra gente ter uma noção. Então aí estão uns 70 centavos a empresa, certo? 70 centavos, uns 800, 900 milhões, dava aquele valor de mercado da empresa. Agora, 70 centavos a 13 bi, desculpa, 18 bi de número de ações, a gente chega a esses 13 bi de valor de mercado, aproximadamente, né? Então, esse gráfico aqui de base de acionária, ele ficou insanamente distorcido, tanto que eu estou usando até a escala logarítmica, tá? Não se engane, porque a escala normal, né, linear, é nesse nível, sim, isso aqui está correto, tá? Isso não é bug, não é distorção, não é dado errado no Morningstar, é exatamente o que aconteceu com as americanas, que eu tinha comentado um ano atrás, que a gente ia vir aqui e olhar. Uma diluição massiva, tem aqui, né, o número. Tô chutando aqui, mas eu lembrava que eram uns 900 milhões de ações. Agora passou para 19 bi, até um pouquinho mais. Foram emitidas 18 bi novas, né, o total tá na faixa entre 19 bilhões de ações. Então, aquela ação sua que te dava direito a uma posição da empresa, agora divide-se por 20. Aí fala, mas eu tinha um pouquinho e agora diluindo vai continuar um pouquinho. Não, você vai ficar um pouquinho dividido por 20, tá? Então é relevante sim toda e qualquer diluição. Aliás, esse é um dos mecanismos pelo qual se materializa mais uma destruição de valor dos acionistas quando a empresa precisa fazer uma emissão grande. Então, voltando para o exemplo lá que eu estava dando, vamos supor que ela volte a dar lá uns 500 milhões de EBITDA e tal, arrumou a casa, foi um sucesso. Cara, esses 500 milhões de EBITDA para essa nova base acionária de 19, quase 20 bi de ações, não vai dar quase nada. Né? Então, a tua ação, a quantidade de ações que você tem, que você comprou antes desse evento de diluição, vai continuar valendo nada, né? Porque aquele valor vai ser dividido para 19 bilhões de bocas e não só 900 milhões, como era antigamente. Né? Então, espero que tenha ficado claro agora, todo mundo tenha visto acontecer, tenha visto se materializar, entendido como um evento como esse acontece, né? Como que no final das contas o acionista sai perdendo.
né? Você vai sair dividindo a tua fatia na empresa aí com muito mais gente. E no caso da Americanas foi a maior diluição que eu já vi. A gente tava vendo, tipo, a Marisa vai fazer uma mega diluição também. A cara, esse das Americanas eu nunca tinha visto desse jeito. Né? Com uma curiosidade para vocês, com a OGX lá do passado aconteceu a mesma coisa, tá? Ela também estava numa situação ali para acabar, né? Os ativos operacionais dela nunca chegaram a dar certo e tudo mais. Aí, enfim, precisou fazer um mega resgate desse. Entrou uma grana, pagou a dívida. Só que o acionista, né, no passado dela, nunca voltou a ter o seu valor econômico. Então muita gente não entende esse mecanismo. Ai, como assim? Magicamente vai sumir a dívida. Vocês vão ver no próximo resultado da empresa, se já tiver tudo homologado certinho, essa dívida aí de 20 bi vai desaparecer, né? Virtualmente vai, ou vai ficar muito pequena ou vai sumir mesmo. E aí o cara olha e acha que é mágica, né? Só que o ferro tá ali, no tamanho da base acionária. Então, pessoal, sempre é importante você dar uma conferida na evolução da base acionária das empresas. No Brasil é menos comum você ver eventos como esse, mas recentemente tem sido cada vez mais comum. Então, quando você vê, por exemplo, na CVC, na Ambipar, empresas que, né, cresceram muito, mas precisaram sustentar o da CVC, né? Que bonitinho, gráfico, didático, né? A CVC, depois da dificuldade. A CVC não cresceu muito foi a Ambipar, mas a CVC teve dificuldades sérias e para sair desse buraco, que ela já está melhorando bem, para ser honesto, ela precisou fazer emissões subsequentes e saiu numa base de cento e poucos milhões de ações para 500 milhões de ações. Destruiu o valor do acionista. O caso das americanas ele é bizarramente pior, né? Enfim, eu nunca vi uma diluição nesse tamanho. Mas só para a gente ver aqui, ó, vou mostrar o da Ambipar, que também houve um aumento de base acionária grande em determinado momento. Na verdade, o da Ambipar não foi tão grande, né? Que é só mais a escala, 120 para 160, mas também contribuiu, né, com essa diluição de valor do acionista, tá? Então, pessoal, resumindo aqui, que eu já estou falando bastante sobre isso. Isso aqui é uma das coisas que mais ferra com o acionista, sim, disparado. E com todos os acionistas, inclusive os minoritários. Na verdade, é pior para os minoritários, porque o controlador minimamente teve uma decisão a tomar. Né, se ele ia integralizar o capital ou não. O minoritário ficou à mercê. Então, na verdade, é o contrário do que se fala por aí, que diluição não impacta minoritários, não, impacta muito. E assim, nesse caso dos americanos foi até pior. O controlador, né, o acionista de referência, pelo menos pode escolher o que fazer. É o minoritário, não. Então, acho que acaba encerrando essa questão didática das americanas que está rolando desde o ano passado. Que eu expliquei que a empresa estava muito ferrada, que eu achava que não ia continuar, mas como todo mundo decidiu botar dinheiro, ela vai continuar. Só que é um custo de uma diluição massiva dos acionistas, que é o que a gente está vendo nesse gráfico, que não ficou nem bonito, porque a diluição foi tão grande que distorceu todos os eixos, né? Absolutamente. Se a gente botar aqui numa escala lugar. Ah, não, desculpa, isso aqui não é americano. Não, é americano sim. Porque ele cortou o último. Ele fica distorcido, cara. É muito essa diluição, né? Tá certinho aí, mas não parece o quanto. Ainda na escala logarítmica, ainda parece que tá errado. De tanto ruim que foi a diluição das ações, né, na empresa. Então, o que a gente falava, não tinha interesse nenhum em você continuar acionista da empresa. Né? Voltando lá a falar, né, do pessoal do viés da ancoragem, esse preço aqui, ó, das americanas, que ela estava antes de serem descobertos os eventos, aqui não existe, muito provavelmente nunca mais vai existir esse valor perto de R$ 10 ali desde a queda. Agora, nós temos uma empresa valendo 13 bi de reais, que é um valor considerável, que a princípio não tem resultado. Então, se as americanas falharem em entregar ali, sei lá, 1 bilhão de EBITDA, ainda é meio caro, né? O que vai acontecer com esse preço? Vai despencar ainda mais, porque hoje uma empresa de 13 bi com essa emissão e se ela não entregar resultado, não vai valer 13 bi daqui em diante. Tá? Então, as americanas não só tem que arrumar a casa, tem que voltar a dar resultado, mas como não pode ser um valorzinho muito michuruca, senão despenca de novo as ações, porque ela está valendo muito mais do que isso. Ela vai ficar com um EV perto desse valor, já que essa diluição vai proporcionar, né, saldar a dívida,
Mas, cara, é dinheiro ainda 13 bilhões de reais, né? Você pagaria. Você precisa de quanto de EBITDA na empresa pra você pagar esse valor? Né? Pouquinho não é. Menos de um bi, com certeza não. Tá cheio de empresa muito melhor, né? Entregando muito mais. Então, acho que podemos dar como encerrada, né, o capítulo Americanas. Claro, a gente ainda vai falar depois, né? Na hora que resolver tudo, né? Que passar a régua, que a empresa voltar a negociar. Quer dizer, negociar ela tá negociando, né? Mas voltar a apresentar os resultados, nem apresentar os resultados ela tá direito. A gente volta a olhar para ver como é que tá, se eles conseguiram, né, minimamente ali ajustar e tudo mais. Agora, do ponto de vista acionário, eu acho que está decretado aqui o fim desse assunto Americanas. Esse é o resultado, né? Diluição massiva, o valor de mercado da empresa está absurdamente alto, ela precisa entregar alguma coisa. O acionista, né, das Americanas foi, né, arrebentado por essa diluição, mas a empresa vai continuar. Né? Essa foi a escolha que tomaram lá, né, quando apareceu o problema. Enfim, eu sinceramente achava que a empresa não ia continuar, que os caras não iam botar bilhões. Mas todo mundo resolveu colocar, né, para um bem maior, enfim, cada um é responsável pelas suas decisões. Mas é importante para o nosso escopo aqui, né, para o nosso objetivo é que, para o acionista minoritário, depois que veio à tona tudo, não tem nenhum interesse em continuar acionista da empresa, ou, né, a gente está vendo aí o porquê. E se ela não der uma volta assim muito bem feitinha nessa operação, pessoal, eu falei, vai despencar muito mais. Chegar lá e falar assim, ah, não, equilibramos aqui, a gente consegue ter uns 400 milhões de EBITDA anual. Ah, vai cair muito ainda, né? Porque é muito pouco para a empresa valer 13 bi. Enfim, por mim, Americanas, essa questão acionária é resolvido. Quem quiser, tiver dúvida, coloca aí. A gente tenta esclarecer um pouco mais, mas acho que eu expliquei até demais, né? Até mais que merecia, tá? Que mais? Teve mais umas coisinhas que o Eduardo colocou lá no e-mail, tá? Mas, enfim, né? Aqui, ó, vamos ver a data. A gente fecha com a Pets ali. Se já tem data para encerrar as coisas, como é que é? Concluído o pagamento. Nossa, pagaram a dívida, tá? Pagaram parte da dívida lá pela subscrição. Novas ações e debêntures creditadas a partir de 30 de julho, vai ser trocado os recibos, ou seja, né, estão arrumando a casa ali, fazendo os últimos preparativos, a parte burocrática e tal, para concretizar. E aí tá aqui no finalzinho, diante das conclusões, a data de hoje, data de fechamento do programa de recuperação judicial. É isso, pessoal. A recuperação judicial dela vai acabar, não tem mais sentido, uma vez que vão pagar todos os credores e tudo mais. Não sei exatamente quando, né? As ações vão ser creditadas agora, primeira semana aí de julho, ou de agosto, provavelmente, pelo que está escrito ali. Está em vias de acabar a novela Americanas e, inclusive, a recuperação judicial, que não tem mais razão de ser. Agora, as Americanas voltar a ser uma empresa, aí é outra história, mas esse problema aí está em vias de acabar. A gente acompanha aqui, avisa aqui, né, mas o principal já foi. Acho que era isso mesmo. Talvez alguma coisa que o Eduardo tinha passado no e-mail não apareceu aqui, mas nada demais. Esses eram os pontos mais importantes. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre essa questão da Pets com base, que na verdade não tem muito o que falar, né? Me chamou a atenção esse fato relevante por ele ser meio, né? Vocês não acharam meio esquisito? O que, que aconteceu? O Pets divulgou. Eu tô gravando, né? Sexta, né, hoje. Vocês vão ver no sábado, ontem, um fato relevante, acho que no final do pregão, né? Tava ali pouco tempo, dizendo que né, o período para negociar a aquisição lá com a Cobase, né, a fusão e tal, terminaria, né, agora, em agosto, dia 23, e caso as negociações estejam prosseguindo, pode ser estendido por 30 dias. Então, assim, o que isso está dizendo? Esquisito, né? Ela só está veio informar e tal, que, enfim, tem uma data para terminar as conversas, mas que pode ser estendido. Então, o ponto é o que provocou essa resposta. É isso que a gente precisava saber. Eu dei uma olhadinha rápida aí na internet, não sei se é muito recente e tal, né? Eu tô viajando e tal.
não achei nada, assim, de alguém explicando o que de fato aconteceu para provocar essa resposta da Pets. Provavelmente, né, o pessoal estava começando a questionar que naquele fato relevante lá de trás, que a gente, né, discutiu toda a potencial combinação com a Cobase e tal, né, a combinação de negócios, lá de abril, né, eles tinham um prazo e o prazo está se acabando, né? Então, tem mais um mês, alguma coisa assim, até 20 e pouco de agosto. E então eu não tá com cara de ser uma comunicação da empresa no sentido de vamos, né, acalmar o mercado, dizer que, né, nós temos uma, né, tem um pouquinho mais de tempo se precisar. Agora é estranho, né? Porque, enfim, é claro que eles não podem explicar coisas que não podem ser faladas pelo mercado. Então, se ainda está no ambiente gerencial, de negociação e tudo mais, oficialmente a empresa não pode chegar lá e falar assim: ó, estamos no meio das conversas, mas estamos tendo dificuldade quanto a isso, quanto aquilo. Né? A empresa não abre esse tipo de informação. Quando sai nas reportagens por aí, geralmente é vazado. Né? Geralmente a galera vaza essas informações. Oficialmente a empresa, né, só deveria divulgar as coisas quando elas já estivessem certas. Então ficou meio enigmática essa mensagem aí, meio nebulosa. O que eu imagino que aconteceu é isso. O pessoal começou a procurar a empresa e tal. Falando, e aí? Vai sair? Vocês não divulgaram mais nada? Vai dar certo? Não vai? E como ela não pode chegar e oficialmente dar detalhes, falaram, ó, não, a gente tem até o dia tal, se precisar podemos estender. Né? Porque senão ela não faria isso. Vamos supor que a conversa lá, a negociação não esteja indo para frente. Né? Estejam conversando, mas não estão acertando as bases e esteja caminhando mais para não concretizar. Não sei se eles dariam uma resposta como. Não sei, é tudo especulação, né? Difícil dizer. Eu fiquei com a impressão que foi mais nesse sentido, de acalmar o mercado. Né? Daqui a pouco tem divulgação dos resultados, então tem um call que a empresa né, vai se posicionar, porque com certeza vai ser perguntado. Mas foi um comunicado, para mim faz sentido por causa disso, para dar uma acalmada. Mas, né, tá aí enigmático, não sabemos que fim que terão aí as conversas, né? E assim, só beleza. O que a gente faz nesses casos? Espera concretizar, tá? Não adianta ficar com ansiedade, né? Muita gente acha que o lance do mercado está à frente dos outros, mas não nesse tipo de coisa, né? Está à frente em conhecimento, em entendimento. E paciência, espera terminar as negociações e a conversa e a gente vê o que acontece, que resolveu. Se não concretizar, né, a operação, a empresa continua trabalhando do jeito que sempre trabalhou e tal, Cobase continua do jeito que ela é. Se fechar, a gente vai ver, vai saber, vai ter as informações. Então, né, o pessoal reclama quando não tem informação, mas quando tem informação demais e não concretiza, também acaba gerando uma frustração, né, uma pô, tal, né, tava esperando já e não vai dar certo. Mas, cara, a vida é assim. Assim que são as coisas. Pra mim, passou mais uma ideia disso, de querer falar pro mercado que ainda tá tudo bem. Mas aguardaremos. A notícia boa é que não deve demorar mais tanto tempo, né? Até o final de agosto, se não sair nada, minimamente eles devem divulgar que, né, o prazo foi prorrogado e continuam conversando. E se prorrogar o prazo, pra continuar conversando, é porque tá no sentido de dar certo, né? E se tá no sentido de não dar certo, provavelmente nem prorrogaria e só avisa que a negociação, a conversa não foi para frente e não vai fechar o negócio, tá? Mas é isso, não tem muito mais o que falar aqui, não adianta eu ficar falando aqui, simplesmente isso aí meio enigmático. Quase sempre vaza alguma coisa nesses casos. Por isso que eu fui dar uma procuradinha, ver se tinha alguma notícia, até quando eu vi, antes de gravar esse vídeo, ninguém tava vazando informação. Pode ser que a hora que vocês já estejam assistindo já tenha explicado, né? Até agora eu pelo menos não vi nada. Esperar, pessoal, tranquilo. Investir em ações é sobre controlar a ansiedade aí também, ok? E assim eu acho que a gente encerra a nossa semana. Tá? Nada demais. Teve aumento de capital na Zamp, que é uma empresa que a gente fala até demais, né? Não devia falar tanto. É a empresa do Burger King e precisou de aumento de capital para honrar ali, para tapar um buraco da operação, né? E honrar com os compromissos. A empresa ali anunciou a aquisição do Starbucks, né? Lá, a diluição. A gente tinha comentado essa diluição, né? Enfim,
Tem aqui o preço de emissão, cadê a quantidade? Ainda tá mínimo em massa ou é edital isso aqui ainda? Valor mínimo do aumento. Depois a gente vê no final, quando terminar. Na Zamp vai acontecer a mesma coisa que nas Americanas, que na Ambipar, que na CVC. Né? Esse dinheiro que vai entrar se refletirá em novas ações e esse gráfico vai jogar para cima. A gente já viu como é que funciona, né? Depois a gente olha. E a Atom também tá lá naquele rolo que a gente falou umas semanas atrás de vendeu sempre o negócio de capital aberto e tal, aquele rolo cabuloso lá, deixa pra lá também. Não nos interessa. Ok, pessoal? Então é isso aí pra semaninha. Como a gente falou, teve esses fatos importantes, né? Viu o desfecho, né? Quase o desfecho das Americanas, né? Da Sabesp Equatorial. Não vou ficar vendo tudo mais, porque, enfim, agora é mais burocrático. A gente sabe que vai ter uma venda adicional de ações pelo governo do estado de São Paulo, mas que a Equatorial como, né, o acionista que vai tomar a frente, isso aí já está fechado. Né? Enfim, tá aí os nossos fatos relevantes da semana, beleza, pessoal? Então, era isso aí por hoje. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!